A história de Absalão, filho do rei Davi, é uma das narrativas mais dramáticas e emocionantes da Bíblia. Ela nos ensina sobre as consequências da desobediência, o poder da vingança e as dores da traição familiar. Absalão, conhecido por sua beleza e carisma, foi ao mesmo tempo amado e odiado, uma figura trágica que deixou marcas profundas na história de Israel. Absalão era o terceiro filho do rei Davi, nascido em Hebrom de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur, segundo Samuel capítulo 3, versículo 3. Ele era descrito como um homem de extrema beleza. Não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia defeito nele. Segundo Samuel, capítulo 14, versículo 25. Ele vivia em meio ao luxo e ao poder, mas sua vida foi marcada por tragédias que o levariam a um caminho de destruição. O ponto de ruptura na vida de Absalão começou com a desonra de sua irmã, Tamar. Amnon, meio-irmão de Absalão, apaixonou-se por Tamar e, consumido pela paixão, enganou-a e a violentou. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos de 1 a 14. Após o crime, Amnon a desprezou, o que encheu uma dor profunda em Tamar, que rasgou a túnica de mangas compridas que vestia, pôs cinza sobre a cabeça e saiu gritando. Segundo Samuel capítulo 13, versículo 19. Davi ficou furioso ao saber do ocorrido, mas não tomou medidas decisivas contra Amnon. Absalão, por outro lado, escondeu sua fúria, mas jurou vingança. 2 anos depois, ele encontrou a oportunidade de matar Amnon durante uma festa, ordenando aos seus servos: fiquem atentos. Quando o coração de Amnon estiver alegre por causa do vinho, e eu disser: atacai Amnon vós, o matareis. Segundo Samuel capítulo 13, versículo 28. Amnon foi morto, e Absalão fugiu para o exílio, buscando refúgio em Gesur, onde ficou por 3 anos. Apesar da perda e da traição, o coração de Davi ainda foi voltado para Absalão. Mesmo depois de tudo, ele ansiava por seu filho distante. Joabe, sempre atento, viu esse desejo oculto e elaborou um plano. Ele encontrou uma mulher sábia de Tecoa e a instruiu a contar uma história inventada para o rei. A mulher, com palavras habilidosas, apelou ao senso de justiça de Davi, narrando uma situação que tocou o coração do rei. Tocada pela história, Davi, sem perceber o verdadeiro objetivo, permitiu o retorno de Absalão. Contudo, havia uma condição: Absalão poderia voltar para Jerusalém, mas não veria o rosto do rei, pois pai e filho estavam mais próximos. Mas o abismo emocional ainda os separava. Apesar de estar de volta a Jerusalém, Absalão sentia-se rejeitado por seu pai Davi. 2 anos se passaram sem que eles se vissem, o que alimentava sua frustração e ressentimento. Cansado de esperar, Absalão decidiu agir de forma extrema. Ele tentou chamar Joabe, o comandante do exército, 2 vezes, mas foi ignorado. Determinado a ser ouvido, Absalão ordenou: vejam, o campo de Joabe está perto do meu. Vão e ponham fogo nele. Segundo Samuel capítulo 14, versículo 29 e 30. O incêndio forçou Joabe a agir, intercedendo por Absalão. Davi finalmente permitiu que o filho viesse à sua presença. No entanto, o coração de Absalão já estava tomado pela ambição. O caminho para a traição e rebelião estava prestes a começar. Absalão, com astúcia e ambição, começou a colocar em prática seu plano para conquistar o coração do povo de Israel. Todos os dias, ele aparecia em grande estilo, montado em sua carruagem, e se posicionava junto ao portão da cidade, o local onde as pessoas traziam suas queixas e buscavam justiça. Ali, ele se apresentava como grande defensor do povo, ouvindo suas reclamações com atenção e oferecendo soluções rápidas. Com um ar de humildade, ele dizia: se eu fosse o juiz desta terra, todos vocês que têm problemas poderiam vir a mim, e eu garantiria que recebessem a justiça que merecem. Suas palavras sedutoras e promessas generosas não passavam despercebidas. Absalão sabia exatamente como tocar no ponto fraco de quem estava cansado de esperar por respostas. Quando Absalão sentiu que o poder estava ao seu alcance, decidiu agir. Determinado a tomar o trono de seu pai, ele arquitetou uma conspiração habilidosa. Usando o pretexto de cumprir um voto,
Ele foi até Hebrom, mas, em vez de orações, proclamou-se rei. A notícia dessa traição logo chegou aos ouvidos de Davi, que enfrentava uma escolha difícil. Sabendo que um confronto direto com seu próprio filho seria desastroso, ele tomou uma decisão surpreendente: fugir de Jerusalém. Em meio à tensão, ele disse aos seus servos: "Vamos, precisamos partir imediatamente, ou não escaparemos das mãos de Absalão." Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 14. Assim, o rei que outrora enfrentara gigantes agora se via obrigado a abandonar seu trono, iniciando uma fuga cheia de incertezas. Absalão, agora no poder, havia se estabelecido em Jerusalém como um novo líder, determinado a usurpar o trono de seu pai, o rei Davi. Seu primeiro passo foi buscar o conselho de Aitofel, o conselheiro mais astuto e respeitado da corte de Davi, que agora intrigantemente se aliara à rebelião. Aitofel, sem hesitar, aconselhou Absalão a agir rápido e com força. Davi está vulnerável e despreparado. Se agirmos agora, a vitória será certa. Parecia o plano perfeito. Absalão estava pronto para seguir essa estratégia quando outro conselheiro entrou em cena. Husai, amigo leal de Davi, que fingia apoiar a rebelião. Com uma astúcia silenciosa, Husai semeou a dúvida, apelando ao ego de Absalão e seu desejo de ser visto como um líder grandioso. Tu conheces teu pai e seus homens. Eles são guerreiros ferozes e estão prontos para o combate. Se atacarmos agora, pode ser um desastre. Meu conselho é que reunamos todo o exército de Israel, em massa, para atacar com força total. Segundo Samuel, capítulo 17, versículos 8 a 11. As palavras de Husai ecoaram no coração de Absalão. A ideia de uma batalha imponente onde ele poderia consolidar sua glória diante de todos o seduziu. Ele decidiu seguir o conselho de Husai, ignorando o aviso urgente de Aitofel. Mal sabia Absalão que aquela decisão lhe custaria caro. Enquanto Absalão hesitava, Davi, o guerreiro experiente, não perdeu tempo. Ele usou o intervalo para reorganizar suas forças, fortalecendo suas defesas e preparando uma contraofensiva. A escolha de Absalão de adiar o ataque deu a Davi a vantagem crucial que ele precisava quando a batalha finalmente aconteceu. Absalão enfrentou não um rei enfraquecido, mas um exército preparado e determinado a vencer. E assim, o plano de Husai funcionou. A vitória que parecia certa para Absalão escapou de suas mãos, e o destino começou a desenhar seu fim trágico. A guerra entre Davi e Absalão atingiu seu clímax na densa e traiçoeira floresta de Efraim. O exército de Absalão, inicialmente confiante, logo se viu desorientado e esmagado pela estratégia de Davi. O caos se espalhou entre os soldados rebeldes, e a vitória que Absalão sonhara começou a se transformar em pesadelo. Percebendo a derrota iminente, Absalão fugiu montado em sua mula. O som de gritos e espadas ecoava ao redor enquanto ele tentava escapar pela densa vegetação. Mas, em um momento de tragédia inesperada, os longos cabelos, que ele tanto orgulhava, ficaram presos nos galhos baixos de uma grande árvore. A mula continuou correndo, deixando Absalão pendurado indefeso entre o céu e a terra. Ele balançava no ar, incapaz de se libertar, enquanto a batalha se desenrolava ao seu redor. Foi nesse estado de vulnerabilidade que Joabe, o feroz comandante do exército de Davi, o encontrou. O que se seguiu foi um momento de tensão. Davi, o pai de Absalão, havia dado uma ordem clara: poupem meu filho a todo custo. Mas Joabe, implacável e decidido a encerrar a rebelião, ignorou a súplica do rei. Com uma frieza calculada, ele pegou 3 dardos e os cravou no coração de Absalão, encerrando de uma vez por todas a rebelião. A morte de Absalão foi mais que o fim de uma revolta. Foi uma tragédia familiar, marcada pela dor de um pai e a imprudência de um filho que se rebelou. As notícias da morte de Absalão logo chegariam a Davi, que, ao invés de celebrar a vitória, derramaria lágrimas amargas. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em teu lugar. Assim, a grande batalha de Efraim terminou não com uma celebração, mas com a dor profunda de um pai destruído pela perda de seu filho amado. Mas as lágrimas de Davi não eram apenas por Absalão. Elas carregavam o peso de suas próprias escolhas. Anos antes,
O próprio Davi havia plantado as sementes de sua tragédia com seus pecados e desobediência. Absalão, por mais que fosse rebelde, era também um reflexo das falhas de seu pai. E agora, o resultado estava diante dele irreversível. A cena de Davi chorando pelo filho perdido é um lembrete brutal das consequências do pecado. O que começou com erros pequenos se transformou em uma espiral de desobediência e tragédia. As consequências alcançaram não só Davi, mas sua família, seu reino e agora, seu coração quebrantado. A história de Absalão é uma tragédia de orgulho, vingança e ambição. Ela nos mostra como as escolhas erradas podem levar à destruição, mesmo dentro de uma família real. Mas também revela a compaixão de Davi, que, apesar de tudo, amava profundamente seu filho. Para os cristãos, essa história é um alerta sobre os perigos do ressentimento e da busca por poder a qualquer custo, e uma lembrança da importância do perdão e da obediência a Deus. Que possamos todos aprender com as lições de Absalão e Davi, buscando sempre o caminho da justiça e do perdão, de acordo com os ensinamentos de Deus. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos.